aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Sua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mulher samaritana disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizei que em Jerusalém é que se deve adorar. Jesus disse-lhe: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo mais uma vez o Monsenhor Jonas e nele todos. Também saúdo o diácono Nelsinho, que antes não saudei. Obrigado pela proclamação da palavra do Senhor. Nós estamos congregados, como sempre, no amor do Senhor. É sempre o amor do Senhor que nos reúne. Mas hoje nós temos um motivo especial, motivo que tem a ver com a nossa história. E nós cremos que a nossa história também toca a história de Deus, porque a história de Deus quis tocar a nossa história. E nós não faríamos história sem Deus. Tudo começou por causa do amor de Deus. Todos nós e o mundo todo, nós somos expressões do amor de Deus, da benevolência de Deus. Se nós quisermos ver, meio que tateando Deus, precisamos contemplar e aprender a contemplar a maravilha da criação. Ela só nem sempre é bela por causa do nosso pecado, por causa das nossas más interferências na obra de Deus. Mas Deus é bom. E tudo que sai dele é bom. Por isso que a criação toda é boa, não é má.
porque é fruto saído das profundezas da bondade do Senhor. Mas hoje estamos aqui celebrando o 2º aniversário da consagração desta casa, deste templo, deste santuário, Santuário Pai das Misericórdias. Se esta casa falasse a nossa linguagem, ela poderia com toda certeza nos narrar tantas maravilhas, tantos milagres, tantas vidas refeitas, tantas pessoas perdoadas que vieram prostradas e saíram de cabeça erguida. Mas Deus tudo percebe e tudo conta e tudo contabiliza. E hoje nós queremos entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Como nós acabamos de ouvir, por vontade ou força humana, nada e nenhuma construção pode conter Deus. Essa bela oração do rei Salomão nos faz perceber isto. É a palavra de Deus. Porém, por graça e presença misericordiosa, o Senhor quer estar perto da sua criação, de seus filhos, e o Senhor quer habitar no templo do Espírito Santo, que Ele próprio criou, que é o corpo humano, que é a pessoa humana, toda a pessoa humana, e sempre, em qualquer situação, e já desde a concepção. Por isso que nós, e quem escreveu um texto belo nesse sentido foi a presidência da CNBB, mas nós, como igreja, precisamos de novo recordar certas coisas. Então, por causa desse belo fundamento de nossa vida, que é Deus, por isto, os senhores juízes que legislam que o aborto é crime somente a partir do 3º mês de gestação, eles estão muito enganados nas coisas divinas e humanas. Deus mora na pessoa e busca fazer história e história sagrada com cada pessoa. Eis a dignidade inviolável da pessoa humana e do corpo humano. O apóstolo Paulo diz, e nós ouvimos isto: vós sois construção de Deus. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois este santuário. É belo perceber, caros irmãos e irmãs, a inteligível percepção que a palavra de Deus nos informa sobre a pessoa humana, criada à imagem e semelhança do próprio Deus, desde o início da concepção. A criação de Deus não pode ser manipulada a bel prazer. É pecado gravíssimo. E essas pessoas não podem se aproximar do altar. Ancorados na nossa fé, continuamos a rezar com Salomão. Teus olhos, Senhor, estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, do céu. Escuta-os e perdoa. Esta oração é nossa hoje. Que Deus também escute a todos nós. E escute a nossa oração que nós fazemos. Que Deus escute a realidade de vida de todas as pessoas que nós citamos nesta casa, hoje, em outros momentos de celebração. Que Deus unja
Que Deus abençoe, que Deus perdoe, que Deus restaure. Hoje, sobem nossos louvores até o Altíssimo, por todas as pessoas que nesse santuário encontraram a misericórdia do Pai. E suplicamos, Senhor, que nós, teus servos, que te servimos neste lugar, sejamos instrumentos da tua misericórdia para com os teus filhos, que se abeiram de ti neste lugar santo. Que os peregrinos deste santuário possam exclamar: quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Na liturgia do segundo domingo do Advento, que nós celebramos ontem, então na liturgia deste segundo domingo do Advento, nós ouvimos: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Palavras de João Batista e que depois Jesus, quando ele inicia a pregação dele, é esta a primeira frase que Jesus irá dizer, retomando esta frase de João Batista. Todos os profetas têm os olhos fixos no sonho, no reino dos céus, que é um mundo novo, feito de relações boas e felizes. E eles percebem o respirar do reino, possível e já iniciado. É hora de ousar, é hora de conversão. O reino está próximo, se avizinhou. Deus está perto, está aqui. Eis a boa notícia: o grande peregrino caminhou. O grande peregrino caminhou, superou distâncias, está muito perto de nós. Deus está conosco, do nosso lado, envolve-nos. Jesus é a encarnação de Deus que se faz íntimo como um pão na boca, como uma palavra dita ao coração, como um respiro. Isto mesmo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e vos imergirá dentro do mar de Deus. Sereis envolvidos, impregnados da vida mesma de Deus em cada uma de vossas fibras. Sereis íntimos de Deus. Tudo isso acontece com nosso Senhor conosco, desde a vinda dele a este mundo, desde quando ele tocou a nossa carne e começou a viver com a nossa carne, e continua com os sacramentos, de modo muito particular o sacramento da Eucaristia, quando nós comungamos com fé nosso Senhor. A presença dele, presença na hóstia, ela vai pervadindo, vai chegando a cada extremidade da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ser, da nossa pessoa. Então, é uma maravilha. E esta maravilha é possível. E é o sonho de Deus para a nossa vida. O sonho de Deus é Ele poder ser, de fato, inteiramente nosso. E que nós possamos nos abrir para viver plenamente a vida de Deus. Porque Ele sabe que esta é a vida própria nossa, dos filhos e filhas. Vivamos a intimidade da vida de Deus, não por imposição, mas por sedução. Não por obrigação, mas por atração. Nosso Senhor é tão atraente, Ele é tão conquistador, e parece que nós somos um tanto indiferentes, quem sabe secos, ou ignoramos Nosso Senhor, que como que nos corteja por todos os lados. Nosso Senhor é um enamorado para conosco. Ele vai nos rodeando, Ele vai cantando, Ele vai inventando poesias, histórias, parábolas, exemplos. E quando isso não basta, Ele ainda faz tantos milagres, faz discursos belíssimos sobre Deus. E quando nem isto nos move, nosso Senhor, o Santo, Ele ainda se joga debaixo de nossos pecados, Ele se carrega deles e se oferece por nós na cruz. Pode alguém fazer mais por uma outra pessoa? Impossível. Nosso Senhor tudo fez por nós.
Então, por sedução e atração, nosso Senhor nos trabalha. Sabemos, o que converte o frio em calor não é uma ordem do alto, mas a proximidade do fogo. O que tira as sombras do coração não é uma proibição ou uma obrigação, mas uma lâmpada que se acende, um raio, uma estrela, um olhar. Convertei-vos, girai-vos na direção da luz. A luz já está aqui e convida: mudai de estrada. Nos meus caminhos, o céu está mais perto e mais azul, o solo mais fértil. As pessoas são irmãs e irmãos, as árvores fecundas e o mel é doce e tem para todos. Conversão significa também abandonar tudo que faz mal às pessoas e escolher sempre o que humaniza, como Jesus faz. Para ele, o único pecado é o desamor, o transgredir um sonho, o sonho grande de Deus por nós. Se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, diz Jesus à samaritana, hoje, nesse texto que nós ouvimos um pouquinho antes, se conhecesses o dom de Deus. É a frase que embala todo o texto do Evangelho que nós lemos hoje, com texto comprido. O dom de Deus é a água viva, ou seja, o amor do Pai e do Filho, que Jesus tem sede de doar a nós. Jesus tem sede de derramar em nossa vida o amor do Pai e o amor dele, a bem-querença dele para conosco. E Jesus investe toda a vida, como que a vida dele é um jarro, que vai ao nosso encontro, ele quer derramar em cada um de nós, e não quer derramar nada do lado, por isso que ele chega pertinho, ele quer derramar o amor do Pai e do Filho dentro de nós, para que nós tenhamos a vida do Pai e do Filho em nós, para que as pessoas que nos enxergam possam dizer: é filha de Deus, é filha de Deus. Não tem dúvida nenhuma, é filha de Deus, é filho de Deus, é só olhar a vida. A mulher reconhece Jesus como profeta e lhe pergunta: como encontrar Deus, o noivo? Esta mulher procura alguém que de fato abasteça ela. Por isso que diz o texto que ela já tinha 5 maridos e ainda não está morando com ninguém. Ela procura o noivo que abasteça ela. Onde Deus pode ser adorado? E Jesus lhe anuncia que está junto dele. É ele mesmo que lhe fala. Jesus é aquele que sacia e é aquele que deve ser adorado. E na adoração ele sacia. Sempre é bom lembrar que adorar significa levar a boca. Adorar é levar a boca. Para assimilar e eu ser assimilado por aquilo que eu adoro. Tudo aquilo que eu adoro me faz. Nós adoramos tantas coisas neste mundo. Cada coisa boba que nós olhamos em tantas televisões que fazem tanto mal à nossa mente, ao nosso coração, que estragam a nossa vida. Isso nos faz. As nossas escolhas nos fazem. Por isso que Jesus veio ao nosso encontro, ele caminhou na nossa frente, para que nós pudéssemos adorá-lo, olhar para ele, crer, trazê-lo para dentro da vida e começar a mudar a vida a partir dele. Adorar, trazer para perto. E essa mulher pergunta: onde é que eu vou adorar nosso Senhor? Jesus é a fonte de água viva, aquele que deve ser adorado, bebido. Jesus é a fonte de água viva, o esposo que procura a esposa infiel para dar-lhe seu amor. Nele se cumpre o verdadeiro culto, ou seja, o amor para com o Pai. Só Deus é o esposo, de fato. Quem pode conter Deus não pode ser enchido por qualquer coisa que não seja Deus. Por isso que nós estamos sempre meio que insatisfeitos, com sede. Santo Agostinho diz que nós procuramos sempre,
procuramos. E só paramos de procurar quando nós encontramos Deus. Porque nós fomos criados para sermos abastecidos por Deus, não por outras coisas. Deus. Então é bonito isto. Quem pode conter Deus não pode ser enchido por qualquer coisa que não seja Deus. A adoração tem a ver com a água e com o esposo, enquanto é o saciar daquela sede que só o esposo pode satisfazer. O lugar onde é preciso adorar é o corpo do Filho do Homem, o novo templo, o novo santuário do Senhor, que era necessário que fosse elevado, para que dele saísse o Espírito e a água viva, que se tornam em cada um de nós fonte borbulhante de amor, amor para com os outros. Aqui se adora em espírito e verdade, sorvendo, fazendo daquele que se entrega a sua própria vida e seu viver. A casa do Pai é o Filho, é a vida do Filho. E o próprio Filho diz: quem viu a mim, viu o Pai. Ao culto antigo, Jesus contrapõe o culto do Pai, que já se cumpre no Filho, que se faz irmão de todos e entrega a sua vida nas mãos do Pai por todos. O Pai é a origem da fraternidade, por isto o seu verdadeiro culto é o recíproco amor entre os irmãos, como lembra São João no capítulo 13. Consagremos ainda hoje, todos nós consagremos, estamos consagrando ainda hoje este santuário. Consagremos hoje este santuário ao Pai das misericórdias, juntamente com nossa vida. Nós somos santuários, templos do Espírito Santo. Consagremos também a nossa vida. Que sejamos expressão da identidade de Jesus, como Ele a foi do Pai. Isto é do agrado do Pai e é nosso alimento, como foi o alimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!